Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 2. Estamos na nossa 10ª semana de atividades remotas e estamos na segunda semana do mês de julho. Na disciplina de Matemática 2, iremos cumprir a agenda que segue. Iremos fazer a correção da atividade das páginas 118 e 119, iremos ver o conteúdo volume e, no decorrer da semana, vocês irão resolver as questões das páginas 180 e 181. Essa é a atividade da nossa aula de hoje. Então, pessoal, o assunto da aula passada foi os não poliedros. Nós estudamos especificamente a esfera, o cilindro e o cone. Além disso, nós vimos que essas formas, que são os não poliedros, elas possuem algumas características, né? Vimos que a esfera não possui planificação, assim como também vimos que o cilindro possui a seguinte planificação, que é formada por um retângulo e 2 círculos, assim como o cone também possui sua planificação, que é formada pela imagem que segue, certo? Além disso, nós vimos que o cilindro ele é formado por uma região não plana e que ele possui duas bases. Então, ele possui uma superfície não plana e possui duas bases, certo? O cone, ele possui um vértice, que é o seu ápice, e possui também uma base, certo? E também a sua região não plana, a superfície não plana, certo? Com base nisso, nós iremos resolver agora essas questões da página 118, que são as questões 1 e 2, certo? A questão 1 diz, em cada item, escreva o nome da figura geométrica espacial que o objeto lembra. No item A temos a casquinha de sorvete, que nos lembra um cone. No próximo item, nós temos uma lata de refrigerante, que nos lembra um cilindro. Em seguida, nós temos um sinalizador de trânsito, que nos lembra um cone. No item B, nós temos uma bola de basquetebol, que nos lembra uma esfera. E, no último item, temos um cofre para moeda, que tem o formato de um cilindro, certo? Então, na primeira questão, o item A, cone, item B, esfera, item C, cilindro, item D, cilindro, item E, cone. Ainda na página 118 do módulo 2, nós temos a questão 2. A segunda questão pede para ligar cada figura geométrica espacial à sua planificação. No primeiro caso, nós temos o cilindro. Assim como na aula passada, há pouco tempo nós vimos qual é a planificação do cilindro. Sendo assim, nós temos a seguinte ligação. Depois nós temos um cone, que também nós já vimos a planificação, não é? E por fim, temos essa outra figura que é formada pela junção do cone com o cilindro, cuja sua planificação é a primeira que aparece, certo? Então, na página 118, fizemos as correções das questões 1 e 2. Galera, essa atividade ela é muito curta, né? Consiste em apenas 3 questões. A terceira questão está na página 119, que diz: as imagens a seguir representam ilusões de óptica. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? Então, no item A, ao analisarmos, podemos ver que a figura geométrica espacial que sugere é uma esfera. E no item B, visivelmente dá para ver que é o cilindro. Então, na questão 3, item A, esfera, e item B, cilindro. Certo? Essa foi a atividade da aula passada, né? Bem simples. Dando continuidade à nossa agenda, nós iremos estudar o conteúdo volume, certo? Hoje nós iremos ter uma noção geral de volume, iremos ver algumas unidades de medida que são utilizadas, certo? Então, o volume de um corpo é a medida de espaço que ele ocupa.
certo? O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, certo? Dando sequência, podemos ter como exemplo o volume de uma caixa de água, né? A caixa d'água da nossa casa, né? Ela possui um volume, ela tem uma certa capacidade para armazenar água, certo? A unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, certo? Essa é a unidade padrão. Além disso, mais à frente, a gente vai ver que há outras unidades que também são usadas, que são múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Nesse exemplo, nós temos um pequeno cubo, cujas suas arestas medem 1 metro, certo? O volume desse cubo é 1 metro cúbico. Para a gente calcular um volume, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Vejam que aí a gente tem 3 arestas com a sua medida indicada de 1 metro. Ao multiplicarmos 1 por ele mesmo, a gente obtém 1. Logo, o volume desta figura aí é 1 metro cúbico. Conhecendo que só um cubinho mede 1 metro cúbico, como nesse exemplo, nós podemos sugerir o que também? Que se eu tenho uma pilha com 10 cubinhos desses, quer dizer que a gente tem um volume de 10 metros cúbicos. Se você tem só 2 cubinhos desses, quer dizer que você tem 2 metros cúbicos, certo? Dando sequência, como eu falei antes, há outras unidades de medidas também usadas no volume, que no caso é o centímetro cúbico, e também o decímetro cúbico, certo? Essas unidades, elas têm uma equivalência. Olha só, 1 decímetro cúbico é igual a 10 centímetros, certo? 10 centímetros equivale a 1 decímetro. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Não podemos nos esquecer. Como eu falei, o decímetro cúbico também é uma unidade de medida usada. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Em 1 litro de água, você tem 1 decímetro cúbico. Galera, essas equivalências, elas são fundamentais para a gente resolver diversos exercícios. Muitas vezes a gente tem que fazer a conversão das unidades de medida. Por isso que é importante a gente observar. Eu até aconselho que vocês anotem essa explicação no caderno, para não esquecerem. Dando sequência às equivalências, observem. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você usa 1 metro cúbico de água, quer dizer que você usou 1000 litros e que também equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, Nós vimos. Logo, 1000 decímetros cúbicos equivalem a 1000 litros. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, logo 1 metro cúbico também equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? Também devemos considerar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Em 1 ml, você tem 1 centímetro cúbico. Nós não podemos nos esquecer dessas observações, certo? Essas equivalências, essas conversões, elas não vão servir somente para a nossa aula de hoje. Para as próximas aulas das próximas semanas, onde nós iremos estudar o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, vai ser necessário que a gente tenha conhecimento dessas equivalências entre as unidades de medida de volume, certo? Então, relembrando, a unidade padrão do volume é o metro cúbico. Outras unidades usadas, que são múltiplos e submúltiplos, é o centímetro cúbico e o decímetro cúbico. Se você tem um cubo que mede 1 centímetro, então, se você tiver 1 centímetro cúbico, se você tiver 10 cubos, quer dizer que
esses 10 cubinhos equivalem a 10 centímetros cúbicos, certo? Vejam, se um cubo mede, por exemplo, 1 centímetro cúbico, se você tem 10 cubinhos iguais a esse, quer dizer que você também tem um volume de 10 centímetros cúbicos, certo? E não podemos nos esquecer, como eu falei já algumas vezes, não podemos nos esquecer das equivalências. 1 decímetro equivale a 10 centímetros. 10 centímetros equivale a 1 decímetro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Em 1 litro, você tem 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 1000 decímetros cúbicos equivale a 1000 litros. E nós sabemos que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, logo, em 1 metro cúbico, nós temos 1000 decímetros cúbicos, certo? 1 centímetro cúbico, não podemos nos esquecer que ele vale 1 ml. Logo, em 1 ml, nós temos 1 centímetro cúbico, certo? Toda quinta-feira nós temos os nossos plantões Tira Dúvida, que é justamente para debatermos sobre as principais dúvidas que surgiram acerca do conteúdo. Também podemos tirar dúvidas sobre as atividades, que no caso, a atividade desse conteúdo de Matemática 2, que é volume, são as questões das páginas 180 e 181, onde na primeira questão vocês irão completar as igualdades com números adequados. E essa primeira questão, ela já trata da equivalência entre as unidades de medida de volume, como por exemplo, o item A tem 5 decímetro cúbico equivale a quantos litros, né? Nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se 1 vale 1 litro, então 5 decímetros cúbicos equivalem a quantos litros? No item B, nós temos que 8,01 metros cúbicos é igual a quantos decímetros cúbicos? Não podemos nos esquecer que em 1 metro cúbico nós temos 1000 decímetros cúbicos, né? Então, você vai pegar o valor do item B da primeira questão e vai multiplicar por 1000. No item C, tem 2.470 litros. Ele quer transformar esse valor em metros cúbicos. No caso aí, você vai pegar o valor do item C e vai dividir por 1000. E no item D, tem 0,068 decímetro cúbico é igual a quantos centímetros cúbicos? No caso do item D, vocês irão multiplicar o valor por 1000, certo? Na segunda questão, ainda na página 180, então, na segunda questão, pede para determinar o volume de cada uma das pilhas, sabendo que a aresta de cada cubo mede 1 decímetro e que não há cubos escondidos por trás das pilhas, certo? Galera, como eu falei antes, um só cubinho, na questão 2, equivale a 1 decímetro. Então, se na pilha você tem 10 cubos, então você tem 10 decímetros cúbicos. Então, na questão 2, basta que você conte no total quantos cubinhos tem em cada pilha. Ou ainda, você pode resolver essa questão usando a multiplicação. Como é que faz? Você vai multiplicar a quantidade de cubinhos que tem na parte inferior pela quantidade de cubinhos que tem na primeira coluna, pela quantidade de cubos que há na lateral da pilha. Você pode fazer essa multiplicação ou então simplesmente você pode contar no total quantos cubinhos tem em cada pilha. Logo, na questão 2, você pode fazer de uma dessas duas formas, certo? A questão 3 diz: em cada item, a aresta dos cubos que estão no interior do recipiente em vidro mede 1 centímetro. Calcule a capacidade em litros de cada um desses recipientes. Galera, um só cubinho mede 1 centímetro, né?
Logo, o volume de um cubinho é 1 centímetro cúbico. Se na pilha tiver 10 cubinhos, você vai ter que nessa pilha você tem 10 centímetros cúbicos. E para transformar de centímetro cúbico para litro, basta você pegar esse valor e dividir por 1000. Então, na questão 3, você vai contar quantos cubinhos tem no total na pilha e o valor que der, você vai dividir por 1000. Vocês irão fazer esse procedimento tanto no item A quanto no item B da questão 3. Na página 181 temos a questão 4, que diz: observe algumas informações a respeito da produção mundial diária de petróleo por bloco produtor. Então, vocês podem analisar aí, né, no Oriente Médio, por exemplo, é 31,789, né, a fonte de onde foi retirada essas informações foi o próprio site do IBGE, como nós podemos ver na imagem. Na América do Sul e na América Central, 7,474 milhões de barris, isso no ano de 2016. Na Europa e Eurásia, 17,716 milhões de barris de petróleo. Na África, 7,892 milhões de barris de petróleo. Na América do Norte, 19.270 milhões de barris. E na Ásia Pacífico, 8,010 milhões de barris. Item A. Qual foi o total em barris de petróleo produzido diariamente no mundo em 2016? Galera, no item A da questão 4, vocês irão somar todos os valores que vocês têm nesta imagem, certo? O item A é só isso. Você vai somar, logo você vai saber qual foi o total, né, de barris produzido no mundo no ano de 2016. Isso diariamente. O item B. Usando uma calculadora, determine qual foi a produção diária em litros de petróleo na África em 2016, né? Então, podemos ver que o total foi na África foi 7,892 milhões de barris de petróleo, né, no ano de 2016 diariamente. Lembrando também que abaixo desse gráfico diz assim: atenção, um barril corresponde a aproximadamente 159 litros. Vejam, um só barril é 159 litros. Na África foi 7,892 milhões. Então, vocês vão multiplicar esse valor por 159, certo? Assim, vocês estarão resolvendo o item B da questão 4. Na questão 4, ainda tem o item C, que diz: qual tipo de gráfico é mais adequado para apresentar as informações presentes nessa atividade? Justifique sua resposta em seu caderno. Galera, o item C da questão 4 é pessoal. Vocês vão analisar e vão dizer qual tipo de gráfico, se é de barra, se é gráfico de linhas, se é o gráfico de setores, que melhor poderia ser distribuída essas informações, né, presentes nesta imagem, certo? A questão 5 eu tinha falado para vocês não resolverem, certo? Que é uma questão de cada um iria elaborar o seu problema, uma situação problema, e iria resolver, né? Como nós não estamos nas atividades presenciais, então não tem como a gente debater a resposta individual de cada aluno da questão 5, certo? Então a questão 5 não precisa de fazer. Pessoal, essas foram as questões da atividade que vocês vão resolver da disciplina de Matemática 2 da 10ª semana. Eu conto com a colaboração de todos, conto também com a participação. Não esqueçam, a participação dos alunos na atividade vale a frequência. Além disso, as nossas atividades elas valem notas de MA, né? Isso além do mais, o que importa também é o aprendizado. Matemática se aprende da seguinte forma:
Quanto mais você resolve exercícios, melhor vai ser o seu desempenho, mais você vai conseguir ampliar os seus conhecimentos acerca da matemática. Então, matemática se estuda dessa forma, resolvendo problemas e também socializando as principais dúvidas. Temos o grupo do WhatsApp para isso, né, para conversarmos e vermos as principais dúvidas. E também toda quinta-feira nós temos o nosso plantão Tira Dúvida através do Meet, onde também eu deixo em aberto para que os alunos possam socializar as dúvidas e a gente possa esclarecer essas dúvidas, certo? Então, a participação na resolução e na postagem da atividade é de extrema importância, assim como também a participação nos plantões Tira Dúvidas também são muito importantes e também não deixar as dúvidas acumularem. Também ressalto da importância de assistir às videoaulas, de acompanhar todas, pois são através delas que a gente está levando a explicação até vocês, certo? Estamos com muitas saudades. Aguardo todos no nosso plantão na quinta-feira e até mais. Aqui fica o meu muito obrigado.